Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Eu peço que você verifique a sua inscrição antes da gente iniciar, tá? E se não for inscrito, se inscreva. Peço também que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, uma nova história política surge no horizonte de um Brasil tão conturbado. E isso é deplorável. Recentemente, nós tivemos várias declarações de lideranças políticas da região Nordeste trazendo de volta à tona um caso rumoroso de morte, que foi do ex-governador Eduardo Campos. Ele estava como candidato à presidência da República pelo PSB e apresentava uma perspectiva de crescimento, muito embora ali ele tivesse entre a segunda e a terceira posição, de acordo com as pesquisas realizadas até o momento da sua morte, que aconteceu exatamente ali no meio da campanha presidencial de 2014. Foi uma queda de avião e naquele momento ali descartou-se qualquer possibilidade de atentado. As primeiras investigações indicaram um acidente, não é? Mas depois foi pedido nova investigação, novamente foi dito que o que aconteceu ali foi um acidente. Mas agora, novas revelações. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, Partido Socialista Brasileiro, ao qual pertencia o Eduardo Campos, que era uma figura muito influente na política regional, duas vezes governador de Pernambuco, muito próximo, inclusive, do ex-presidente na época, hoje novamente aqui o Lula. Isso teria causado muito ciúme na Dilma, que era candidata à reeleição. E tinha sua candidatura ameaçada por duas outras candidaturas naquele momento, que era do Aécio Neves e do próprio Eduardo Campos. Eu lembro demais da campanha eleitoral quando o Eduardo Campos disse o seguinte: pela primeira vez o Sarney vai ficar de fora do poder se eu for eleito presidente da República. Ele esteve aqui no Piauí, fez uma conferência para os membros do seu partido e também para possíveis eleitores, para empresários, para empreendedores, jornalistas. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo ao vivo numa emissora de rádio para a qual eu trabalhava naquele momento, em 2014. Pois bem, o Carlos Siqueira disse que a ABIN, Agência Brasileira de Investigação, teria investigado o Eduardo Campos no caso daquele porto de Suape lá em Pernambuco, a mando da Dilma Rousseff, que era então presidente da República e candidata à reeleição, exatamente no caso daquele porto de Suape, lá em Pernambuco. Isso porque ela tinha assim, uma verdadeira cisma da proximidade do Eduardo Campos com Lula, que isso poderia inclusive prejudicar o seu projeto eleitoral. O Lula era o maior cabo eleitoral da Dilma, né? Se de repente ele mudasse aí a sua perspectiva, ou se amenizasse a sua perspectiva em face da candidatura do Eduardo Campos, seria bem ruim para ela, já que aquela foi uma eleição muito disputada e na qual se discute até que ela não teria ganho, né? Teria sido uma eleição fraudada. Infelizmente, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas não puderam ser auditadas naquela ocasião. Bom, mas agora tem um outro ingrediente. Além dessa investigação da ABIN, anunciada aí pelo Carlos Siqueira, que ninguém sabia, é um fato novo, nós tivemos uma declaração do irmão do Eduardo Campos, o Antônio Campos. Ele disse que não foi um acidente, foi assassinato. E com base nisso, se está pedindo a reabertura do caso, a reabertura da investigação, que pode mudar os rumos dessa história, né? Trazendo esses novos ingredientes e trazendo essa nova perspectiva do Antônio Campos, irmão do Eduardo Campos, de que ele teria sido morto. Né? Que elementos ele possui para fazer essa afirmação? Dilma teria mandado matar o Eduardo Campos para abrir caminho à sua reeleição presidencial? Esses os grandes questionamentos da atualidade. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que houve esse assassinato, né? O Eduardo Campos pode ter sido assassinado? A Dilma teria qualquer responsabilidade nesse fato? Diga nos comentários, tá? Bom, vamos a mais um assunto. Eduardo Bolsonaro, candidato à presidência da República. Essa perspectiva foi colocada
pelo próprio Eduardo ao ser questionado por jornalistas quando ele disse o seguinte: serei candidato para atender qualquer desejo do meu pai. Se for o desejo do meu pai que eu dispute a presidência da República, caso ele não possa disputar, caso não haja tempo hábil para reverter a inelegibilidade determinada de maneira tirânica, segundo ele, pelo Tribunal Superior Eleitoral, serei o candidato à presidência da República do Partido Liberal. 2 outros nomes estão aí no páreo, que são exatamente da Michele Bolsonaro e do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu vou encerrar esse vídeo fazendo aqui uma crítica contundente ao comportamento de pessoas animalescas, de pessoas que realmente não contribuem com nada. Eu vi um protesto comandado por aquele rapper Oruan, que é filho de um criminoso do Comando Vermelho, foi preso. Pose do Rodo, que é outro criminoso ligado ao Comando Vermelho, e várias acusações, e apologia ao crime, cárcere privado, tortura, armas, a quantidade de armas que foram encontradas na residência desse tal Pose do Rodo, que apresentava-se como cantor, como rapper, mas que na verdade é uma espécie de mensageiro do CV, que é o Comando Vermelho, e eleitor do Lula, tá? O Lula, ele disse no palco várias vezes e durante apresentações suas no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades ali da região, que o Lula era a melhor pessoa para presidir o Brasil na época da campanha eleitoral e que agora, mesmo diante de todas as atrocidades praticadas pelo suposto governo do PT, ele continua dando esse apoio. Então é um entusiasta, é um pró-Lula, um criminoso pró-Lula, nenhuma novidade. Bom, então as pessoas tocaram fogo em pneus, incendiaram praticamente toda aquela região ali central do Rio de Janeiro para protestar contra a prisão do Pose do Rodo. E aí eu fico me perguntando, né, como se pode salvar do crime uma população que não quer ser salva, uma população que abraça o crime, uma população que enaltece o criminoso? Diga nos comentários. Tony Rodrigues, Além da Notícia.